E vem conferir a crítica do filme A Sociedade da Neve. E saiu um filme na Netflix que está chamando a atenção nas últimas semanas e que também chamou a minha, fazendo eu assistir ele e agora trazer a crítica para o canal. E o filme chama A Sociedade da Neve. Filme esse que conta a história de um time de rugby nos anos 70, mais especificamente em 1972, que acabou tendo um problema no seu avião e ficando preso nas neves, na parte do Chile. E a partir daí eles tiveram que sobreviver. Eles tiveram que criar sua comunidade de sobrevivência a partir dali. E aí criaram-se esse filme. O filme é baseado em uma história real, mas essa, vale destacar, não é a primeira adaptação que essa história recebe. Em 1972 aconteceu um acidente, e logo depois, em 1976, essa história já ganhou uma adaptação chamada Os Sobreviventes dos Andes. E depois, em 1993, ele ganhou mais uma versão chamada Vivos. E a partir daí, você acaba vendo que essa história ela chamou muita atenção, ela foi, todo mundo noticiou, teve livros, teve muitas informações a mais sobre isso. Essa história foi crescendo e foi ganhando mais camada, ganhando mais vida, as pessoas foram sabendo mais detalhes. E aí, em 2024, o Bayona, o diretor que é muito conhecido por fazer um dos filmes da franquia Jurassic World e principalmente por fazer o filme Impossível, pegou essa história e resolveu adaptar ela. Vale lembrar, o Impossível, que é o filme do Bayona, ele já fala sobre uma catástrofe, e ele mesmo já comentou em entrevista que foi nesse período que ele também descobriu sobre esse acidente, ele não descobriu, mas ele foi mais a fundo sobre esse acidente, que já chamou a atenção dele, e ele resolveu fazer esse filme. Bom, existem vários filmes sobre catástrofes, tanto baseados em fatos reais, como também inventados para poder criar uma história de narrativa. E recentemente tem uma história bem parecida em uma série de TV que está fazendo muito sucesso e que eu gosto bastante das duas temporadas até agora, chamado Yellow Jackets, que também conta uma história parecida, que seria de umas meninas que estão de um time de futebol, onde elas estão viajando num avião para fazer um campeonato, acabam caindo numa floresta e tem que sobreviver a partir daí. E aí depois fica passando entre futuro, o presente e passado para poder contar essa história, que é uma história parecida. E A Sociedade da Neve é aquele filme que ele tem uma dificuldade muito grande, e eu acho que o Bayona e o roteirista foi muito bom para conseguir estabelecer isso, que é um grupo de muitos jogadores. Então a partir daí, mesmo que muitos acabem morrendo na queda do acidente, muitos vão morrendo ao longo dos dias que vão passando, ainda são muitas pessoas. Então eles precisavam construir realmente aquele avião para ser uma sociedade. E isso eu achei bem interessante, como realmente você vê que eles, em modo de sobrevivência, mesmo cada vez mais magros, mesmo cada vez mas perdendo a lucidez do que está acontecendo e até perdendo a fé e a esperança, mesmo assim ele conseguiu estabelecer bem, primeiro, como que funcionava a parte de alimentação, funcionava bem a parte de usar os consumíveis em relação à água, usava o banheiro deles, tudo isso era muito interessante, com um percentual maior de perigo e medo, considerando que está na neve, então poderiam morrer congelado, poderia criar doenças que matariam mais rápido. Então a partir daí, esse ponto eu acho que o filme consegue estabelecer muito bem. E você facilmente acaba se identificando com aquelas pessoas. E vale destacar, pra mim, é muito brutal e pesado como o avião acaba caindo. Porque quando você vê quando as pessoas vão caindo, quando você vê um filme que retrata um acidente, mesmo que você saiba que as pessoas morreram, nem todo filme tenta ser tão agressivo na queda do acidente do avião. Você vê pessoas morrendo, você vê bastante sangue, mas ao mesmo tempo, você vê que eles cortam mais pra mostrar que pessoas morreram. Aqui não, você vê os bancos, você vê pernas sendo caindo, você vê, e isso é bem interessante, como ele mostra a brutalidade, para mostrar como todo mundo sofreu com aquilo. E que tinha familiares, tinha irmãos, tinha amigos de infância ali. E a partir daí, o filme consegue meio que mostrar essa dor que você sente quando tá vendo o filme na queda do avião. A partir daí, quando o filme começa a destacar bem a sociedade, e um outro fator que eu gostei bastante aqui, e vai ser um pequeno spoiler caso alguém não conheça a história real, é que quem estava naquele avião teve a apelar pro canibalismo. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando você não está numa sociedade normal, quando você sai da sua sociedade, existe aquela teoria de que você acaba acabando com seus princípios básicos de sociedade. Então, muita coisa que considera certo ou errado, por não existir sociedade, algumas pessoas talvez virem malucas, talvez mudem seu estilo de vida, mudem quem eles são.
É só você ver em filmes de apocalipse zumbi como as pessoas mudam quando existe uma grande catástrofe ali. E aqui não é diferente. E aqui a parte do canibalismo trabalha um pouco isso. E em filmes assim, que estão contando histórias de pessoas que são sobreviventes, as pessoas têm um pouco de medo de ir para esse lado de mostrar como é que foi o canibalismo, como foi um pouco mais a parte mais agressiva dessa situação, não para romantizar, mas sim para fazer com que o público crie realmente um carinho maior para aquelas pessoas que estão ali. Porque ver as pessoas sendo canibalistas, ver as pessoas comendo outras pessoas, faz com que o público, em certo ponto, possa perder um pouco, mesmo sabendo da situação, perca um pouco daquele carinho que tem por aqueles personagens, que são pessoas reais. Então, a partir daí, muito filme evita mostrar esse lado, evita mostrar o lado mais cruel, realmente a parte mais cruel do que aconteceu nesses acidentes. E aqui não, fora fundo, eu achei curioso, achei interessante, e achei que mostra uma outra visão para mostrar o sofrimento máximo deles, até porque foi muito importante para isso. Então, o filme tem, em questão de atmosfera, em questão de estrutura, em questão de cenário, em questão de como eles trabalham, até o CGI do filme em vários momentos, funciona muito bem. Como eles funcionam como sociedade é muito interessante. Como os muito mantêm a fé até nos últimos minutos, ou como alguns estavam ficando loucos, também é interessante. Como eles são garotos muito jovens, e mesmo assim tem que sobreviver aquilo, eu acho bom. O problema do filme, que eu começo a ter com alguns problemas, seria primeiro, eu queria que aquele começo do filme fosse um pouquinho mais esticado, pra gente conhecer um pouco mais sobre eles. Ou se não, tinha que ter um personagem que fosse realmente o protagonista do filme. Esse filme tem uma ideia diferente do que esses filmes de catástrofe faz, que é centralizar a história através de um personagem que é a visão principal. Aqui, todo personagem em algum momento do filme vai ter uma voz um pouco mais forte, para mostrar qual foi a diferente visão daquela situação. E isso é interessante por um lado, mas pra mim ele tem um problema pro outro, que seria, você acaba não criando um carinho por um personagem específico, só que todos não conseguem ser protagonista. Então, quando eu terminei o filme, eu pensei, bom, gostei da história, achei interessante, quero me aprofundar mais pra saber, mas eu não queria um vínculo com ninguém que tá ali, daqueles sobreviventes. Eu queria que eles saíssem daquela situação, eu queria que eles ficassem vivos no final, mas você vê que faltou um pouco disso pra mim. E o começo era muito importante pra isso, que eu achei um pouco acelerado, porque eu acho que naquele ponto era pra gente conhecer um pouco mais sobre a família, um pouco mais sobre as pessoas que estão no acidente. Porque aí quando acontecesse o acidente, a gente ia sentir mais o peso de aquela família que a gente conheceu, que era uma boa família, que cuidava bem do filho, que amava o filho. E isso seria interessante. Sem contar a situação política que eles mostram no começo, também conta bastante sobre alguns pontos ali, pra mostrar diferentes características daquelas pessoas que estão ali. E isso eu acho interessante. Eu acho que isso realmente faltou um pouco pro filme. Mas o filme é incrível em relação a como apresenta a história, como apresenta o ambiente, como ele consegue ser claustrofóbico quando precisa, como ele consegue mostrar a dor daquelas pessoas quando precisa, e faz com que você crie um vínculo com aquela história, querendo torcer pra eles, mesmo sabendo o que vai acontecer, mesmo sabendo que é uma história real, você consegue torcer pra eles. Então, Sociedade da Neve é um filme que tecnicamente eu achei muito bom, incrível como mostrou até a maquiagem, vai mostrar cada vez mais magro. Inclusive na cena final, quando eles chegam no hospital, quem sobreviveu, né? É bem interessante ver como eles estão muito magros, a maquiagem funcionou muito bem ali. E tem a mensagem final da amizade, eles sempre estarem juntos, também gostei bastante. O problema fica mais em relação aos personagens, em questão de, eu acho que devia centralizar em um mais, pra gente realmente sentir mais aquilo, entender a rivalidade entre eles, a briga entre eles, e também eu acho que o começo poderia ser um pouco melhor, mas o filme é um excelente filme de catástrofe, de uma história real, contado de uma forma brutal, que não tenta romantizar de forma nenhuma. Eu realmente adorei esse filme. Concluindo, eu adorei Sociedade da Neve. Eu achei um filme realmente muito bom. Eu acho que quando se fala de catástrofe, esse filme conseguiu pegar no ponto certo, mostrando a crueldade e a brutalidade de alguém que está no limite da vida. Claro, o filme tem problemas, e problemas que me incomodaram bastante, porque eu não tenho um carinho por um personagem, fez com que eu quisesse mais que ele sobrevivesse pela situação e por saber que a história é real, do que realmente porque eu estava torcendo por alguém específico, torcia por alguém que eu gostava mais ali. E isso faz um pouco de falta quando você está acompanhando uma história. E outra coisa que eu também reclamei é que eu acho que o começo poderia ter ajudado muito isso, mas tem outros pontos que eu não gosto tanto. Eu acho que em alguns pontos a história corre um pouquinho em relação a dia, e a passagem de tempo acaba incomodando. E isso pode até ser interessante para mostrar que a gente tá dentro da história a ponto da gente não saber quanto tempo passou. Mas mesmo assim eu sinto um pouco de falta disso. Mas mesmo assim é um filme excelente em relação a como constrói o mundo, constrói aquele cenário, faz com que aquilo realmente se transforme na sociedade, mostrando até o que mais brutal aconteceu com aquelas pessoas. E por isso que eu fecho o filme Sociedade da Neve com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Sociedade da Neve? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.